Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, num dia de felicidade, no domingo alegre, em que o Santos, que ocupou o Cícero Pompeu de Toledo, o agora Morumbis, teve o maior público do ano do Campeonato Paulista e do próprio estádio. Interessante isso, mas o grande jogo, acho que do São Paulo, foi a Supercopa, e aí não foi disputado no Morumbis, mas enfim, o Santos teve mais de 50 mil pessoas presentes e se mais ingressos tivessem sido colocados à venda, mais pessoas estariam presentes no estádio do Morumbi para ver Santos 2, São Bernardo 1, um jogo que foi complicado como seria o esperado mesmo. O São Bernardo é um time que é difícil, mas diferente do Novo Horizontino, a gente não tem essa zica, o Novo Horizontino que a gente tem muita dificuldade de vencer. O São Bernardo é um time que nós nunca perdemos, e todas as vitórias do Santos, inclusive, foram em São Bernardo, ou seja, fora da Vila Belmiro. Mais uma vez vencemos fora da Vila, dessa vez com uma certa dose de dificuldade e com um futebol que ainda não foi aquele futebol brilhante que nós tínhamos esperado, mas falaremos sobre isso. Eu acho que tem vários elementos que a gente pode destacar. A questão da ausência do Juliano, que acabou fazendo muita diferença. É um time que vem sendo bem treinado, tanto que o próprio o treinador do São Bernardo era cogitado para ser o treinador do Rival da Marginal, então eu acho que é um time que tem qualidades e está, por que não, disputando uma vaga no seu próprio grupo, lembrando que é o grupo D, que é um grupo bastante complicado. Tem o Novo Horizontino agora com 18 pontos, o São Bernardo com 15, o São Paulo com 14, mas com 2 jogos a menos, podendo chegar a 19, podendo chegar na liderança do grupo. Mas o que nos importa é o Santos, que chega aos 22 pontos e assume novamente, ainda que provisoriamente, ainda que sem considerar a porcentagem de pontos conquistados, mas reassume a liderança geral do Campeonato Paulista, ou seja, segue nessa disputa por esta primeira colocação que garantiria automaticamente a vaga na Copa do Brasil do ano que vem, o que para o Santos é algo muito importante. Bem, na verdade, é muito difícil o Santos não conseguir essa vaga na Copa do Brasil, mas precisamos nos ater aqui à matemática, pelo menos neste primeiro momento. Um outro fato importante é o Santos estar garantido como o primeiro lugar do grupo, já não pode ser alcançado nem por Portuguesa, nem por Ituano, nem por Santo André, ou seja, fará o primeiro jogo com seu mando, seja lá onde for. Estava assistindo o Resenha Santista da TV Cultura Litoral. Esses dias eles estavam discutindo sobre a possibilidade do Santos mandar o jogo de ida. Quer dizer, jogo de ida não, né? A quarta de final é um jogo só, mas mandar o jogo que é seu mando por direito na capital para aproveitar este momento muito bom que o Santos teve no Morumbi. Acho que é uma ideia interessante, então falemos aqui deste Santos 2, São Bernardo 1, no Morumbi para mais de 50 mil pessoas, com presença de Mano Brown, de Fábio Costa e de Serginho Chulapa, o grande homenageado. Então, vamos falar de uma vitória do Santos, coisa boa, coisa maravilhosa. Antes, peço sempre, se inscreve no canal, se você não for inscrito, deixa o seu like, compartilha e diga aí o que achou deste jogo, em que o Santos foi a campo com João Paulo no gol, Aderlan, Felipe Jonathan nas laterais, Joaquim e Gil na dupla de zaga, Pituca, Schmidt, e aí vem a questão, o Santos manteve o Otero, mas não trouxe o Juliano, sob raios e trovões, estamos aqui, não trouxe o Juliano, que acabou não sendo relacionado nem para o banco de reservas. Foi a primeira pergunta da coletiva do Carille, eu não vi a coletiva inteira, mas eu vi essa primeira pergunta. Ele falou que o Juliano ainda não estava 100% confiante e utilizou como um dos motivos, ou uma das justificativas, algo que eu concordo, que eu acho que é importante que o Santos leve em consideração e aproveite essa grande vantagem, que é já ter o primeiro lugar garantido do grupo, de poder poupar o Juliano. Se conseguir o resultado ainda é excelente, mas o importante é que ele esteja 100% para o mata-mata, principalmente o mata-mata contra os times, os rivais da capital, digamos assim.
caso o Santos consiga aí passar das quartas de final, e eu espero que consiga, mas futebol a gente sabe como é que é, né? Então, o Otero manteve-se de titular e o trio de ataque foi Guilherme, Pedrinho e Morelos. O Pedrinho, vou comentar aqui que não foi assim aquele extremo jogador, mas teve uma assistência no gol. Então, o Santos que começou bem, assim, com momentos de pressão no adversário, alguns momentos de recuo, me deu a impressão assim que era um time que estava meio preocupado com o que o São Bernardo poderia fazer e ainda com aquele resquício do que o Novo Horizontino tinha feito. Então, um temor assim de sofrer contra-ataques, de ser pego desprevenido nos contragolpes, principalmente nas costas da defesa, e que tentava mais por lançamentos se lançar ao ataque. Eu acho que não conseguiu tanto assim, mas teve algumas boas inversões e alguns bons cruzamentos. Inclusive, perto dos 23 minutos do primeiro tempo, tem o grande lance, né? Um lance que acabou gerando muita repercussão, que foi um lançamento para um domínio brilhante do Guilherme. Há de ser dito isso, o domínio que ele fez foi maravilhoso. Conseguiu tirar o defensor e ele rola a bola assim, só pro Morelos completar e fazer o gol, ganhar mais o dinheiro. E acabou a luz neste momento. Espera um momento. Desculpem a interrupção, então chove torrencialmente aqui em Guarapuava. Esperamos que a luz não acabe pelo menos até eu terminar o vídeo, mas eu acredito que vai acabar muito em breve. Mas eu falava sobre o lance e que o Guilherme dominou muito bem a bola, conseguiu tirar o defensor, rolou para Morelos, só tocar para o fundo do gol. E o Morelos, não sei se ele escorregou, não sei se ele tropeçou, não sei se ele perdeu a noção do lugar onde estava a bola, simplesmente deixou passar 10 mil reais que ele poderia ter vencido, ter conquistado apenas jogando a bola para o fundo da rede. Não jogou e o Santos seguiu no 0-0 durante mais 3 minutos, 4 minutos, em que Pedrinho, que eu nunca critiquei, cruzou uma bola que não... Assim, ela foi bem cruzada no sentido que ela foi no lugar certo, mas ela foi meio forte. Assim, se o Morelos não tivesse exatamente naquele lugar, talvez não conseguisse fazer o gol. Mas o Morelos teve uma boa presença também de espírito, de conseguir desviar a bola precisamente na velocidade que ela veio para o gol. Então, aos 27 minutos, o Santos vencia o São Bernardo por 1-0. E aí, carinhosticamente, o Santos recuou, deu espaço para o São Bernardo, que começou a atacar, começou a ter mais chances. Inclusive, ressalto aqui um lance aos 37 minutos, e aí fazer um elogio à defesa do Santos, que de fato não estava dando muito espaço dentro da área. Tinha assim alguns lances em que era meio surpreendida, ouçam os trovões aí. Mas teve um lance em que o jogador, eu não lembro que jogador que era do São Bernardo, vai pro lance dentro da área contra o Felipe Jonathan, meio que dá um chapéu no Felipe Jonathan, ele tira a bola por cima do Felipe Jonathan, vai finalizar cara a cara com o João Paulo. O Joaquim se recupera no lance, mas principalmente ele acredita na jogada, ele acredita em continuar no lance e faz o desarme preciso, então um lance bastante importante. E aí no intervalo o Santos vai pro intervalo ganhando de 1-0, não substitui ninguém e mantém essa postura meio recuada. Saem o Pedrinho e o Morelos para entrar o Fute e o Patati, jogadores importantes para o futuro dessa partida, mas o Santos ainda assim não se manteve muito bem. O Patati, inclusive, no começo, a bola no pé dele, assim, tranquilinha, ele vai lá, tenta um chute, aquele chute colocadinho no ângulo e isola a bola, tenta fazer um cruzamento e isola a bola. Então eu achei assim, o Patati não tá no dia bom, tá apanhando a bola, veja só quem diria. E aí, aos 15, 45, 55, 65, aos 25 minutos do segundo tempo, o Santos tanto deu espaço, apesar do São Bernardo não ter chegado tanto assim na cara do gol, diferente do Novo Horizontino, que teve muito espaço para chegar, levando perigo para o gol do João Paulo. O São Bernardo tinha espaço para tocar passes na frente do gol, e aí num desses lances, o jogador deles, que eu acho que é o Romisson, enfim, bate aquela bola forte, colocada, passa o João Paulo, bate na trave,
Imagina como é que tá a chuva aqui. Bate na trave, volta nas costas do João Paulo. Acho que é porque eu tô falando desse assunto triste. Né? E aí ela mansamente rola até o fundo da rede do Morumbis. 1-1, então um gol contra do João Paulo, mas fruto muito desse espaço que o Santos estava dando. E aí o Carille logo em seguida tira o Otero, que realmente não estava bem. Ele tinha até um chute perigoso de falta, mas não estava bem. Coloca o William, que também mudaria o resultado da partida. E 10 minutos depois, já aos 35, coloca o Rincon no lugar do Felipe Jonathan pro Pituca aí para essa lateral esquerda. Eu estava acompanhando no Diário do Peixe a narração e o comentarista, que é o Renan Prats, estava falando assim, não, porque tinha que colocar mais um jovem. Eu acho que ele não fez a conta de quantas vezes o Santos parou o jogo, só poderia ser 3, ou talvez ele queria que o cara ele tivesse colocado desde o começo, enfim. Fato é que aos 43 do segundo tempo, uma jogada do, quem diria, Patati, que eu nunca critiquei nesse jogo, um cruzamento que ele pegou sempre dos mesmos lugares, né, que é aquela lateral da área, assim, dentro da área, meio que na lateral, e era de onde ele estava tentando chutar. Dessa vez ele tenta cruzar a bola. Eu acho, o Furt, se não me engano, vai para a disputa da bola. Eu acho que quem toca nela é o cara do São Bernardo, só que é o suficiente para tirar o goleiro, né? O goleiro foi em cima da bola no primeiro lance, e aí ele é pego na volta da bola, que cai na cabeça do William Dobgod para completar pro gol, fazer o 2-1. Ainda nos acréscimos ele ainda tomou o amarelo. O Otero também tomou, então, se não me engano, acho que os dois estão fora do próximo jogo. O Otero quase certeza, o William eu preciso confirmar. Mas enfim, o Santos conseguindo aí essa vitória, chegando aos 22 pontos, garantindo o primeiro lugar do grupo. E agora com mais 2 jogos, Bragantino e Inter de Limeira, para tentar aí buscar essa difícil primeira colocação geral, mas ainda assim, eu acho que é muito importante essa campanha que o Santos está fazendo, e principalmente poupando o Juliano, já que é importante que ele esteja na melhor condição física. Se o Santos conseguir vencer sem necessidade de explorar um pouco mais o físico dele, tanto melhor. Acho que foi um jogo importante nesse sentido. E só fazer um jogador a jogador aqui meio rápido. O João Paulo. O Renan Prats, que eu já comentei, assim, ele criticou muito o João Paulo pelo posicionamento. Eu não acho que estava errado. Que já jogou no gol sabe que você tem que adiantar um pouco, porque você ganha ângulo. Né? Então, possivelmente, assim, é aquela coisa. Se o João Paulo não alcançou aquela bola da onde ele estava, ela ficaria mais longe debaixo da trave. Assim, a teoria é meio essa. Só que, é claro, você coloca o fator curva na bola, então sim, debaixo da trave talvez ele tivesse mais tempo e aí conseguisse pegar, mas se fosse um chute reto, ele consegue aumentar a angulação, a ocupação de ângulo dele, ou seja, diminuir a área do gol exposta ao chute adversário. Então, para o goleiro, você tem que ter um posicionamento que seja um pouco à frente da linha. Por isso que, por exemplo, é mais fácil pegar um pênalti se você se adiantar, porque você diminui o ângulo do gol que é exposto para o jogador que vai fazer o arremate. Então eu acho que eu não vejo um erro crasso, assim, é que ele deu muito azar da bola voltar exatamente em cima dele. Se a bola bate na trave e sai, bate na trave e volta por cima, bate na trave e sai pro lado, a gente não ia estar discutindo esse lance. E no resto do jogo eu acho que ele foi, tipo, ok, assim, não teve nenhum lance muito tenso do João Paulo. A dupla de zaga eu gostei, apesar de eu achar que eles acabaram dando muito espaço na frente da área, mas eu acho que eles estavam presentes, né? O Joaquim um pouco mais, o Gil eu achei um pouco sumido, mas o Gil ele tem essa participação importante na questão do posicionamento. Então não cabe muitas críticas aqui. O Felipe Jonathan eu acho que ele falhou um pouco em alguns momentos, porque ele deixa as costas um pouco expostas, né? A retaguarda dele. E o Aderlan um pouco melhor, eu acho, assim, ele conseguiu talvez ter uma presença um pouquinho melhor, mas nenhum dos dois acabou sendo um grande destaque, porque o Santos acabou jogando muito em função dos pontas. Então, até o próprio Schmidt e o Pituca não apareceram tanto na criação. A criação ficou muito mais a cargo
do Otero e principalmente do Guilherme. Acho que o Guilherme teve um jogo interessante, né, na criação daquele lance pro Morelos. Eu acho que preciso acabar logo, porque vai acabar a luz, assim. Mas eu acho que foi um jogo que se apresentou mais não só nesse lance, mas em outros. Se eu não me engano, foi ele que toma a falta do amarelo do jogador do São Bernardo, mas que ele sairia na frente. Então eu acho que o Guilherme, eu gostei dele hoje. O Otero, achei que fraco, ele não consegue fazer essa função de 10. Então o Santos segue nesse problema de como conseguir o meio de campo sem Caçares e sem Juliano. O Morelos acabou perdendo um gol muito fácil e fez um gol mais difícil. O Pedrinho fica o ponto positivo por ele ter acertado alguma coisa, no caso a assistência. Então, ponto para ele, acho ótimo. O Rincon um pouco apareceu, o que é bom, porque ele entra como volante. O Patati, o Furt e o William entraram naquele bolo, assim. Eu gostei do Furt, achei que ele entrou bem. Ele buscou fazer uma movimentação maior, um pouco fora da área, puxar um pouco a marcação, tentar criar jogada. Eu achei que ele tentou puxar contra-ataque. Eu gostei da movimentação do Furt. E eu acho que ele estava presente na jogada do gol da vitória. O William do Bigode não estava tão bem, mas ele estava tentando também. Ele fez uma jogada individual boa, assim. Eu acho que os dois entraram bem, de um modo geral, assim, não que fossem espetaculares, mas eu acho que o Furt, eu gostei da movimentação dele. O William, eu acho que na jogada individual foi bem. E o Patati estava errando tudo até acertar o cruzamento do segundo gol. Então é o que importa no fim das contas. Santos 2-1. Mais uma semana de folga. Fica aqui um ponto negativo, porque eu achei que o Santos se mostraria melhor depois dessa semana de folga, mas talvez o Carille tivesse mais preparado o time mais para ter a presença do Juliano. Não sei como é que foi o processo do Juliano participar ou não. Só até que o Santos não teve esse jogador de meio de campo mais uma vez e ficou um pouco capenga nesse sentido da criação. Volta a campo dia 3 de março, domingo, 18 horas, 6 horas da tarde, do horário de Brasília, contra o RB Bragantino, mais um time de Série A, o último time de Série A que o Santos enfrentará nesta primeira fase do Campeonato Paulista. Já aí faltando 2 jogos, Santos que pode chegar até 25, 28 pontos, né? Mais 6 pontos pode fazer. E aí, quem sabe, conseguir a primeira colocação do grupo. Acho que tá difícil, porque o Palmeiras. Não é só que ele não ajuda, né? O Palmeiras ele podia atrapalhar, ajudar os caras que estão aí no grupo do rival da Marginal. Nem isso faz. Então 3-1. A gente pelo menos deu um ponto pro Mirassol. O Palmeiras nem isso. Então, seguimos aí secando os adversários por enquanto. O importante é que o Santos está aí já classificado, garantido em primeiro lugar do grupo, buscando ainda um primeiro lugar geral, ainda que seja difícil. Ainda que com o Novo Horizontino e o Bragantino perto. Então o Santos terá jogos decisivos para essa questão de colocação no final dessa primeira fase do Campeonato Paulista. Certo, pessoal? Este foi o nosso pós-jogo de mais uma vitória do Santos. Coisa feliz, coisa alegre. Apesar de estar chuvoso aqui em Guarapuava, mas domingão, pode chover. A gente fica de boa, feliz com a vitória do Peixe. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a cada um de vocês, nossos inscritos. Muito obrigado ao Luiz que não acabou mais uma vez durante este vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha, comente, diga o que você achou dessa vitória, do rendimento do Santos. Diga o que você quiser, faça sua crítica, faça seu elogio, interaja com a gente e no mais, pra cima deles. Um abraço!